O trailer de X-Men 97 aposta claramente na nostalgia, tentando trazer de volta a galera que assistiu o desenho clássico nos anos 90. E pelo menos falando por mim, esse trailer consegue, me emocionou muito. A nova temporada terá 10 episódios e a história vai continuar de onde a animação dos anos 90 parou. Pra quem não lembra, o desenho acabou em fevereiro de 1997 e é por isso que essa temporada nova se chama X-Men 97, porque vai continuar exatamente como se tivesse sido a temporada nova que sairia ali em setembro do mesmo ano. No começo do trailer tem uma TV de tubo mostrando momentos do último episódio da animação e em cima da TV tem alguns VHS. Um dos VHS é de um especial de Natal dos X-Men, provavelmente uma referência ao episódio clássico de Natal da animação, o episódio 17 da quarta temporada, que mostra os X-Men tentando salvar o Leech, membro dos Morlocks, de uma doença. No outro VHS está apenas escrito a frase X-Men desenho e no terceiro está escrito X-Men DOFP, que seria a sigla de Days of Future Past, a clássica saga de Dias de um Futuro Esquecido, que foi adaptada em live action em 2014 e também na animação dos anos 90, nos episódios 11 e 12 da primeira temporada. Do lado esquerdo da TV a gente vê uma foto do Scott com a Jean. Essa é exatamente a mesma foto que o Wolverine estava usando naquela clássica cena que virou meme, do episódio 5 da primeira temporada. E vale lembrar que na animação ele chegou a rasgar o Scott da foto com uma das garras dele, por ciúmes. Do lado direito da TV tem um boneco do Colossus da época, de uma empresa chamada Toy Biz, com um halter enorme fazendo rosca direta. A cena vai se aproximando da TV de tubo e a gente vê, como eu disse antes, imagens do último episódio da animação, quando o professor Xavier estava doente e deixou a Terra para tentar um tratamento alternativo com a Lilandra e os aliens do Império Shi'ar. A cena mostra a despedida do Charles com os X-Men antes dele partir para o espaço. Também é legal lembrar que o Magneto nesse momento estava juntando um grupo de mutantes em Genosha para tentar tomar controle da Terra, mas a doença do professor Xavier, causada por uma arma de Henry Peter Gyrich, é exatamente o que faz com que os X-Men pudessem parar essa investida dos outros mutantes e trazer o Magneto pelo menos temporariamente pro lado deles. As cenas do último episódio da quinta temporada se transformam num logo novo do Marvel Animation Studios, um logo que a gente não tinha visto antes ainda. Na primeira imagem da nova temporada, a Callisto, líder dos Morlocks, aquele grupo de mutantes que vivem nos esgotos de Nova York, aparece em um beco escuro, junto com o Leech, outro membro dos Morlocks. É ele que aparece doente no especial de Natal que eu comentei agora há pouco. Depois disso, um jornal passa voando e é justamente o Clarim Diário, famoso jornal do J. Jonah Jameson no universo Marvel. A capa fala de um desfile de moda mutante. No topo do jornal, do lado esquerdo, um artigo traz a pergunta se o Homem-Aranha é mutante. Tecnicamente, o Homem-Aranha não é mutante, mas um mutate, uma pessoa que ganhou poderes através de experimentos, ao invés de ter nascido com o gene X, assim como o Deadpool. Galera, pra quem não sabe, o Deadpool não é mutante. É legal notar nessa imagem que Spider-Man em inglês tem hífen, mas nessa edição do jornal o Jameson optou por não usar. Ele tem essa rixa eterna com o Homem-Aranha, essa bronca do Homem-Aranha, então provavelmente ele escreveu errado de propósito. Também é legal reparar que o design do jornal nessa imagem é bem semelhante ao do Clarim Diário do universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Do lado direito tem um outro artigo sobre Hellfire Gala, o que seria um baile de gala do Clube do Inferno. O Clube do Inferno, pra quem não lembra, é aquele grupo de mutantes liderados por Sebastian Shaw, que foram muito importantes na saga da Fênix Negra, tanto nos quadrinhos quanto na animação. Nessa matéria é legal reparar que embaixo é mostrado que as fotos do evento foram tiradas por Peter Parker. O texto, pelo visto, é do Ed Brock, o Venom, mas também tem um erro de digitação e trocaram o R pelo L no sobrenome dele. Ficou Ed Block. Vale lembrar que a animação do Homem-Aranha dos anos 90 se passava no mesmo universo que essa animação dos X-Men e teve até uma adaptação da saga das Guerras Secretas que juntou todo mundo no final no desenho do Amigão da Vizinhança. Em um determinado momento do trailer a gente vê uma espécie de memorial pro professor Xavier com fotos dele e velas, sugerindo que ele morreu de verdade. Também tem uma cena bem rápida de um caixão preto sendo enterrado. Lembrando, mais uma vez, o professor Xavier estava doente e tinha ido pro espaço no fim da animação para passar por tratamento com a tecnologia avançada dos Shi'ar. Apesar do memorial e do caixão, a gente não viu nenhum corpo no trailer. Tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Talvez ele tenha morrido mesmo, mas talvez tenha algo a mais. Pode ser que esse seja um enterro simbólico, que eles tenham recebido alguma mensagem dos Shi'ar contando que ele morreu e tenham feito esse velório só para homenagear o Charles. O professor Xavier aparentemente deixou um testamento entregando tudo que era dele pro Magneto e colocando ele no controle dos X-Men. Mas será que é real isso aí? Ou será que é só algo que o Magneto forjou para manipular os X-Men? Não sei, eu fiquei com a sensação de que a cara dele, nessa cena que ele conta isso pros X-Men, não tá muito amigável. Eu tô achando que o Magneto pode e deve estar armando algo. Ele pode ter forjado esse testamento
e talvez até a suposta mensagem que diz que o Charles Xavier morreu. E no momento que a gente vê o Magneto explicando isso para a equipe, os X-Men aparentemente estavam jogando algum esporte, talvez basquete. Eu imagino que estivesse rolando um jogo do time de regata contra o time sem camisa. E a Jean, que tá bastante grávida na imagem, tá com roupa de árbitro, provavelmente porque já não podia jogar devido à gravidez. Esse jogo deve ser uma referência ao episódio 1 da terceira temporada, quando o Wolverine, o Gambit e a Jubileu jogam basquete na Mansão Xavier. O Gambit tá até usando a mesma bandana vermelha que ele usa naquele episódio. E esse episódio do desenho já era também uma referência à HQ X-Men número 4 de 1991, quando acontece exatamente a mesma coisa e o Gambit também tava com a mesma bandana. Em outro momento do trailer tem uma imagem de algumas pessoas carregando placas e protestando contra os mutantes, algo bem comum nas histórias dos X-Men. Em uma das placas tem as letras FOH dentro de um pássaro vermelho e azul. Esse é o logo dos Amigos da Humanidade, um grupo de humanos que caçava mutantes na animação dos anos 90 e que era liderado por Graydon Creed Jr., filho do Dentes de Sabre e da Mística. Esse grupo aparentemente vai retornar na temporada nova também. Eles normalmente se vestiam de mutantes e tocavam o terror para depois os mutantes receberem a culpa. No trailer também aparece em um determinado momento uma mão gigante de uma sentinela com algum soldado do lado. As sentinelas foram importantíssimas em toda a história do desenho clássico, desde o primeiro episódio, que mostra essas máquinas caçando a Jubileu antes dela ser recrutada para os X-Men. Como a gente vai ter a volta das sentinelas, a gente também pode deduzir que personagens como Henry Peter Garish vão voltar. E é legal lembrar que o Bolivar Trask, o cientista responsável pela criação das sentinelas, morreu na animação clássica. Depois tem uma imagem do Magneto em frente à ONU, uma imagem que lembra muito o visual de quando o Loki apareceu na ONU tentando tomar a Terra no terceiro episódio da primeira temporada de What If. A diferença é que, pela posição do Magneto, parece que ele foi preso e está sendo julgado. Os braços dele, a posição dos ombros, dão a impressão de que ele está algemado. É uma imagem que também lembra o famoso julgamento do Magneto nos quadrinhos em Uncanny X-Men número 200. Tem uma imagem de duas estátuas enormes do Magneto e do Professor Xavier com uma espécie de templo gigantesco atrás. Esse templo também aparece em outro momento do trailer, em uma cena com fogos de artifício. Eu imagino que esse templo possa ser em Genosha, ilha totalmente ligada com as histórias dos mutantes. Vale lembrar que no começo do desenho, Genosha estava sendo usada pelos humanos para atrair e capturar mutantes, vendendo a ideia de que lá naquela ilha os mutantes eram bem-vindos. Depois de capturados, eles eram usados como escravos para continuar produzindo sentinelas, até que, eventualmente, os mutantes conseguiram se libertar e tomar o controle da ilha. Pode ser que os X-Men abandonem a Mansão Xavier depois da suposta morte do professor e se mudem para Genosha, usando esse templo como nova base de operações. Tem uma sequência com imagens muito breves dos poderes de cada um dos X-Men. Primeiro o Gambit acendendo uma carta de baralho, depois a Tempestade andando e raios saindo de cada passo dela, as garras do Wolverine e depois o visor do Ciclope. No trailer também aparece o Morfo, mas com um visual levemente diferente do que tinha no passado, pelo menos na cena em que os X-Men estão no Pássaro Negro, o tradicional jato dos X-Men voando para uma missão. Em outra cena, aparentemente em uma festa ou balada, talvez o próprio baile de gala do Clube do Inferno que é mencionado no Clarim Diário, o Morfo também aparece, mas aí já com o visual normal que a gente estava acostumado no desenho dos anos 90. Esse visual do Morfo com cabelo e nariz é como ele escolhe se representar quando está entre outras pessoas, assim como a Mística fazia nos filmes live action de X-Men com a Jennifer Lawrence. Já o visual sem nariz e careca é a aparência verdadeira dele. O Morfo foi um personagem que sofreu muito durante a animação. Ele foi dado como morto no começo da série, depois foi torturado e sofreu lavagem cerebral pelas mãos do Senhor Sinistro e acabou antagonizando os X-Men em algumas ocasiões. Os produtores da nova temporada comentaram que nessa continuação a história dele vai ser um pouco mais leve e vão continuar a desenvolver mais a amizade que ele tinha com o Wolverine nas temporadas passadas. Tá bom, né? O cara já sofreu demais, ele merece um descanso. Mas eles também falaram que, como o Senhor Sinistro é o grande vilão dessa nova temporada, o passado do Morfo com Nathaniel Essex pode ter repercussões nessa história nova. Será que ele ainda vai estar infiltrado nos X-Men e sob o controle mental do Senhor Sinistro? Ou será que ele ainda vai estar pelo menos perturbado pelo que ele viveu? Uma das imagens mais loucas do trailer é o Gambit montando nas costas do Wolverine e usando o poder dele para acender as garras do Logan. Depois disso, ele pega o famoso bastão dele. Visualmente foi a cena que eu mais gostei do trailer e com certeza vai ser um momento épico da animação. Também tem uma imagem do trailer que mostra Jean Grey grávida, algo que eu já comentei no começo do vídeo. O mais provável é que a criança seja o Nate Grey, o X-Men, mas também existe a possibilidade de ser a Rachel Summers. Vale lembrar que a Rachel Summers teve importância na história de Dias de um Futuro Esquecido nas HQs, e no começo do trailer a gente viu um easter egg desse
esse arco nos VHS. E na versão live action de Days of Future Past, em versões iniciais do roteiro, ia ser a Rachel Summers quem ia mandar o Wolverine pro passado e não a Kitty Pryde. Aí tem a cena também que o Ciclope fala a clássica frase "a mim, meus X-Men", que arrepia todos os fãs das antigas, e em seguida os X-Men começam a aparecer atrás dele. É legal ver que a Vampira chega voando e carregando o Fera e o Bishop. A Tempestade chega carregando o Gambit e o Wolverine vem de cima também, mas sem ninguém carregando ele aparentemente. Talvez ele tenha pulado direto do Pássaro Negro, ou quem sabe ele tenha sido carregado pela Jean, que não vai participar da batalha por estar grávida, mas voou até lá para levar ele. Como eu falei, o Senhor Sinistro vai ser o grande vilão dessa história. Além dele, também divulgaram que o Clube do Inferno pode ter participação importante, com o retorno confirmado de personagens como Emma Frost e Sebastian Shaw. Os Morlocks também vão retornar, como a gente viu no trailer, com a aparição da Callisto e do Lich, e ainda teremos uma nova antagonista humana, uma personagem chamada Val Cooper, que nas HQs é uma assistente especial do Conselheiro de Segurança Nacional do presidente. Ela é responsável por combater o crescente número de pessoas com superpoderes nos Estados Unidos. Ela eventualmente vira líder de movimentos contra os mutantes, e ela também é responsável por juntar mutantes para criar uma equipe comandada pelo governo, equipe conhecida como X-Factor, que apareceu no episódio 11 da terceira temporada do desenho clássico. Do lado dos heróis, os X-Men vão voltar sem o Professor Xavier, aparentemente pelo menos, mas com a formação clássica do desenho: Wolverine, Ciclope, Tempestade, Jean Grey, Vampira, Fera, Gambit, Jubileu e Morpho. E o Magneto vai liderar eles no lugar do Charles. A gente também viu pelo trailer que o Bispo aparentemente vai se juntar de vez à equipe. Além disso, na San Diego Comic Con de 2022, foi anunciado que outros personagens também vão se juntar aos X-Men. Noturno, que apareceu na quarta temporada do desenho clássico, vai voltar, assim como Cable e Ford, que também tiveram participações na animação dos anos 90. E a gente ainda vai ter o Mancha Solar nessa nova temporada, o mutante brasileiro das HQs, que também teve o visual revelado na Comic Con. Se você quer relembrar a história do desenho antes de ver essa temporada nova, mas não vai ter tempo de assistir tudo, eu fiz uma série de vídeos com o resumo completo de cada uma das temporadas da animação clássica, que você pode conferir nessa playlist aqui. Valeu, um grande beijo e até a próxima!